Você já pensou em viver do mercado imobiliário? Você já se perguntou como usar o mercado imobiliário a teu favor, gerando renda, gerando ganho de capital, gerando negócios imobiliários, mesmo que talvez fazendo outras atividades profissionais em paralelo? Então, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre como usar o mercado imobiliário ao teu favor no ano de 2026, ou seja, como viver do mercado imobiliário nesse ano de 2026. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal Revaiar Imobiliário, onde nós trazemos conteúdos que vão te ajudar a transbordar no mercado imobiliário e fazer o que de fato Deus nos chamou para fazer. Amém? Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz? Quais são as principais estratégias que eu quero te trazer hoje para que você consiga viver do mercado imobiliário agora nesse ano de 2026. Primeiro de tudo, nós estamos no ano de muitas inconsistências de calendário. Então você precisa entender, nós temos Copa do Mundo, nós tivemos agora há pouco Carnaval, nós vamos ter eleição, então tudo isso influencia no nosso calendário e em várias coisas que podem te gerar renda. E tem várias formas da gente gerar renda no mercado imobiliário. A principal delas, que nós falamos muito por aqui, é construir e vender, ou incorporar. Quando você incorpora, você na verdade está tendo um lucro numa operação imobiliária onde você está construindo, você está na origem. No fim das contas, se você for avaliar a margem de lucro de quase todos os tipos de investimento, principalmente às vezes no mercado financeiro mesmo, a maior parte deles é lastreado pelo mercado imobiliário, ou seja, o mercado imobiliário gera um lucro, aquele lucro vai para outros tipos de bens, imóveis, negócios e por aí vai. O mercado imobiliário é um dos mercados mais seguros exatamente por isso, porque ele é um dos mercados que lastreiam o dinheiro ao redor do mundo inteiro. Mas, no final das contas, eu quero falar contigo sobre renda. E como é que a gente faz para gerar renda de fato no mercado imobiliário? A primeira forma, como nós estávamos falando, é a incorporação. Quando você constrói para vender, você na verdade está construindo um empreendimento ali a preço de custo, que é o valor do custo da obra, mesmo com uma margem do lucro ali do construtor, ou se você for um engenheiro, da tua margem de lucro, e o custo do terreno e de todas as outras taxas da operação. E quando você vende, você tem uma defasagem ali, um delta T, que normalmente é um lucro para essa operação. Qual é o ponto positivo desse tipo de operação? Primeiro, é que é uma operação que normalmente dá pelo menos ali uns 33% a 50% de margem de lucro bruta em relação ao valor de venda, que é o VGV. Então, se você faz um empreendimento de 1 milhão de custo, normalmente você vende a pelo menos 1,5 milhão. Ah, Vitor, mas aqui na minha região eu acho que não vende a isso, poxa, eu não tenho certeza disso. Tudo bem, talvez a tua região não seja melhor para isso, mas estude outros mercados e entenda o que fazer. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Mas, mais importante é entender o seguinte: se você entendeu que quer viver do mercado imobiliário, a primeira e principal estratégia deveria ser construir para vender. Vitor, mas eu também posso fazer, por exemplo, operações de leilão, eu também posso fazer operações de house flip? Sim, também pode. E se a tua região for interessante para isso, você pode, talvez até deva fazer isso. Tem algumas diferenças, mas o mais importante é entender que todas são focadas na mesma estratégia de renda, ganho de capital. Ou seja, é você comprar um imóvel ou construir um imóvel e depois vender. E nessa defasagem de tempo e de lucro entre o valor de venda e o valor de custo dessa operação, ali é onde vai estar o teu lucro. Só que em operações, por exemplo, de construção para venda que vai durar 1 ano, ou operações de leilão ou de house flip que vai durar de repente 6 meses no máximo, você normalmente já consegue colocar pelo menos ali 10, 20, 30 mil por mês no bolso, em apenas uma operação. Agora, outras estratégias muito interessantes no mercado imobiliário em 2026 é você construir renda através de, por exemplo, Airbnb, short stay, compra de crédito de energia solar, compra de outros tipos de crédito, por exemplo, no agro. Então, existem outras estratégias que te geram renda passiva a partir disso. Que você coloca um valor ali, aquilo ali te rende, por exemplo, 1,5%, às vezes até 2% ao mês em cima daquele valor de aporte. Qual que é a grande diferença desses dois mundos? Aqui eu estou focado em ganho de capital. Aqui eu estou focado em renda passiva. O mercado imobiliário pode te proporcionar os dois, e os dois são interessantes para esse ano de 2026, principalmente porque a gente está num ano de muito crédito imobiliário. Então a gente tem um ano de bonança de crédito imobiliário, ou seja, de dinheiro
de crédito imobiliário no mercado. Isso significa que você tem que usufruir isso. A gente está com uma taxa de juros também caindo, então tudo isso corrobora para que a gente use crédito imobiliário de uma maneira estratégica e inteligente. Mas, Vitor, eu devo usar crédito da mesma maneira, tanto no ganho de capital quanto na construção de renda passiva? Não. Por quê? Porque no ganho de capital, o teu foco é fazer operações mais rápidas. Em operações mais rápidas, normalmente é melhor que você use um financiamento imobiliário, ou às vezes até mesmo um tipo de fundo imobiliário que não deixa de ser um financiamento. Tem vários indexadores, mas aqui o mérito é você entender o conceito, não os detalhes tão aprofundados por trás para não confundir. Então, o financiamento imobiliário, no caso de uma construção para venda, por exemplo, ele é muito melhor porque você não paga os juros desse financiamento até o final desse processo todo. Você paga só até o momento que você usou. Então você pegou um crédito, construiu uma casa, vendeu e ficou com aquele crédito, por exemplo, por um ano. No momento que você quitar aquele imóvel, ou seja, que um comprador chegar e quitar, aquela quitação ali, ela não paga juros futuros, você paga apenas juros durante o tempo que você usou. Vamos supor que foi o tempo de obra e mais 3 meses pós-obra. Então você pagou juros apenas em cima disso, ok? Agora, quando você usa um consórcio nessa operação, agora quando você vai para uma operação de renda passiva, aí vale muito a pena, por exemplo, um modelo de consórcio, que é um outro tipo de crédito imobiliário, só que é um modelo onde você às vezes demora um pouco mais para ser contemplado, mas com uma estratégia certa e dando um lance ali entre 10, 20, 30% normalmente, você consegue ser contemplado mais rápido, e aí você paga uma taxa que não é juros exatamente, é uma taxa de administração, e aí é muito mais interessante, principalmente para o médio e longo prazo. Então, como nesse caso o teu objetivo é muitas vezes comprar, construir ou ter um imóvel que vai te gerar uma renda todo mês, mesmo que você tenha uma parcela ali para pagar por mês daquele consórcio, normalmente essa conta fecha e é muito interessante. Então, você pode fazer os dois nesse ano de 2026. Você pode usar o crédito do financiamento para construir e vender e você pode usar também consórcio, se você tiver liquidez para usar na contemplação dessas cartas, para que você consiga mais rápido possível construir renda passiva a partir disso. E se você tiver um bom planejamento patrimonial, você consegue construir isso de uma maneira que, se você ganha hoje, por exemplo, mais de 20 mil de renda por mês, supondo que você, por exemplo, é um funcionário ou empresário, dependendo do teu momento de vida, e você ainda não tem uma renda no mercado imobiliário maior do que você tem do teu trabalho hoje, o que isso pode acontecer? Se você, de repente, tiver uma doença, se você tiver algum problema, se você quiser viajar, se você tiver que fazer alguma coisa que dependa do seu tempo, você talvez perca a sua renda ou reduza drasticamente a tua renda. Agora, quando você tem ativos imobiliários que trabalham para você, essa roda passa a gerar muito mais através dos teus ativos e não necessariamente do teu tempo. E é isso que a gente precisa fazer no ano de 2026. Construir ativos imobiliários que ultrapassem ou que pelo menos cheguem muito perto do que o que nós já temos de renda usando apenas o nosso tempo. Então, quando a gente faz isso, normalmente em 3 a 4, estourando 7 anos, nós construímos uma solidez no mercado imobiliário capaz de nos remunerar muito mais do que nós ganhamos hoje com o nosso tempo, muitas vezes até mais, que é um conceito de aposentadoria imobiliária. Então, se você tem interesse em viver no mercado imobiliário no 2026, você precisa começar isso para ontem. E se você tem interesse em ter um auxílio, um suporte para isso, nós temos um convite para você. Manda uma mensagem aqui, eu vou deixar um link para que você agende uma call estratégica, uma auditoria estratégica patrimonial com o nosso time de especialistas. Nós vamos sentar com você, vamos te mostrar como que você pode fazer isso e tirar isso do papel agora nesse ano de 2026. Então, te vejo lá. Vamos para cima.